Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Bom, nesse áudio aqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os valores no yoga. São conhecidos como yamas e niyamas, preceitos éticos e morais para a gente viver em paz em sociedade e com a gente mesmo. O primeiro yama é chamado de ahimsa, que significa não violência. Mas por que não dizer então brandura, afetuosidade, bondade, enfim, pois todas essas virtudes, são opostas à violência. Mas não. No yoga usa-se a palavra ahimsa. E só para você saber, esse prefixo a antes da palavra ahimsa, que significa violência, é um prefixo de negação, tá? Então usa-se essa palavra porque a violência que está associada às emoções da raiva, da ira, a fúria, é natural em nós, né? Então, para exemplificar isso, vamos pensar numa criança. A criança ela está naquele processo de formação do seu caráter, é tido como inocente, uma página em branco, formando a sua personalidade. E na criança ela já tem isso. A violência já está embutida nela, né? Quando uma criança se frustra, geralmente porque um desejo dela não é atendido, uma necessidade, enfim, ela faz manha, ela se joga, ela morde, e às vezes ela até bate, Ela bate no coleguinha que pegou o brinquedo dela, que ela estava ali brincando, enfim. Você vê que isso é natural no ser humano. Até uma criança tem isso, né? Essas emoções, elas são inerentes, a todos nós. Tá ali desde sempre. E elas não são totalmente más em si, Na verdade, a gente tem que olhar para as emoções como despertadores, tipo um alerta. Elas dizem para a gente quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas. E se você não estiver atento, se conhecer minimamente para saber qual é essa necessidade, você provavelmente vai reagir violentamente a tudo e a todos que te atrapalharem a usufruir das relativas coisas boas que essa vida pode te proporcionar. Não é assim? Então ficou claro aqui o porquê a gente diz não violência. Porque violência é natural. Todos nós podemos agir violentamente nessa vida, é natural. Justamente porque a gente possui uma camada da mente que é conhecida como instintiva. Para os orientais, para nós no yoga, isso é chamado de Mano Maya Kosha. Mas outras tradições espiritualistas também entendem dessa forma, como a teosofia, a própria filosofia clássica, o hermetismo. Então, essa camada da mente, como o próprio nome diz, inferior ou instintiva, ela justifica a presença dessas emoções em nós. Porque ela é mais primitiva mesmo, meio animalesca, sabe? É aquela camada que reage ao predador violentamente. No animal, o animal para se defender, ele reage violentamente, é para se defender, Então, a fúria, a raiva, a ira, de certo modo, ela nos resguarda, nos protege de morrermos, certo? Então, a emoção em si não é o problema, ela faz parte. O que acontece é que, primeiro, esse tipo de energia emocional, como qualquer outra, ela se retroalimenta, gerando uma reação em cadeia, tipo uma simbiose, Por isso a gente diz que violência gera violência.
Porque, de acordo com a intensidade de uma energia que chega até mim, eu só consigo barrar essa energia com uma outra com a mesma força, a mesma intensidade. Você entende isso? Tipo, se tiver, sei lá, vindo uma carreta assim, daquelas gigantescas, um fusquinha não vai parar ela. A carreta vai levar o fusquinha lá embaixo. Agora, se tiver uma outra carreta vindo no sentido contrário, na mesma velocidade, com o mesmo porte, ela barra e ali segura a coisa. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, viver assim, né, cheio de ódio, se vingando das coisas, tipo olho por olho, dente por dente, né, te prende num limbo dessas emoções, nesse lugar, que parece que a gente não sai dela. Pode ver as pessoas que são irritadiças por natureza, encrenqueiras, assim. É uma vida cercada de inimigo, confusão, brigaiada. E isso é a conhecida lei de causa e efeito, concorda? Você já ouviu falar nisso, a lei da causalidade? Conforme a semeadura, a colheita é certa. Concorda? É isso. Então, essa energia emocional que está presente nesses atos de violência, se retroalimentando, né? Elas formam tipo um vórtice assim, de acontecimentos, aquele famoso efeito bumerangue, né, que a gente fala, e é incessante, a gente fica ali, não sai. Então esse é o primeiro aspecto, né? Se existe essa lei no universo, a gente está sujeito a ela. Então viver assim, com essas emoções pulsantes, né, o tempo todo, você não dá conta. Não há mente que sossegue. E para a gente sair dessa arapuca, a gente precisa desenvolver a nossa mente intelectual e espiritual. São duas outras camadas do nosso corpo mental. O intelecto, no yoga a gente conhece como buddhi. E isso é libertador. Quando a gente fala de ter uma mente clara e capaz de discriminar corretamente o falso do verdadeiro, o real do irreal, o famoso bom discernimento, é disso que a gente está cuidando, dessa camada aí da mente. E para isso, yoga, Vedanta, Ayurveda, astrologia, né? Todas essas ciências têm como objetivo qualificar a mente que se conecta, né, com as outras camadas em nós também, né? O corpo físico, energético e tudo isso. Então é essencial. A prática do yoga é para isso, é uma ferramenta para isso. E também assim, você pode passar, né, por um processo terapêutico, psicanalítico, nós temos a psicologia moderna, né, a psicanálise, todas essas coisas pode ajudar bastante também. São todas excelentes ferramentas para um necessário autoconhecimento. Então se você não faz isso ainda e está meio perdido em si mesmo, está mais do que na hora que você fazer todas essas coisas. Autoconhecimento é essencial. E o yoga, essas coisas todas, gente, está nesse mundo aqui há centenas de milhares de anos, só para isso. Então, uma verdade tem aqui, agora a gente precisa ir fundo, né? E é um pouco isso que a gente está fazendo aqui nesse áudio. Trazendo um pouquinho dos valores, a importância da gente valorizar a rimsa. E um segundo ponto também que a gente pode destacar é que, gente, nenhum ser vivo gosta de sofrer qualquer tipo de violência, concorda? Seja violência física ou verbal, que é até pior, né, na maioria dos casos. Por isso, a gente diz que a rimsa é um valor universal, porque é para todos. E geralmente apreciado por alguém maduro, né, que entende isso aqui que eu estou falando. Porque, gente, ninguém, desde uma planta, um animal, nenhum ser vivo gosta de sofrer qualquer tipo de violência. Sofrer uma agressão, seja ela qual for, é sempre difícil. E pode ser traumático, né, mentalmente falando. E a gente pode chegar a certos extremos
onde mata-se ou morre. Tá cheio de casos aí, né, assustadores de reações violentas das pessoas, né? Então, ninguém gosta de ser violentado. E para preservar a minha integridade, eu vou devolver a agressão com a mesma intensidade. Não tem jeito, eu já falei disso lá em cima. E se eu não quero sofrer isso, portanto, eu tenho que me policiar para não fazer isso com ninguém. Tá certo? É lógico que eu não vou ser capaz de ninguém. A emoção existe, serve a um propósito, como foi dito. Então, quando eu consigo desenvolver um pouco de resiliência, cultivo a empatia, a ahimsa, ela começa a se tornar um valor realmente para mim. Eu valorizo isso. Eu passo a me interessar, fazer coisas que me tornem uma pessoa melhor, mais virtuosa nesse sentido. E a gente tem por obrigação, providos de um intelecto como somos, de uma mente, coração espiritual, nós temos que aprender a descarregar essas energias tão intensas e negativas. Mas, de novo, o discernimento tem que estar afiado. Daí você consegue perceber a raiva vindo, e aí sim, você para, respira, conta até 10, se afasta da pessoa, da situação um pouco, vai dar aquela caminhada, né? Talvez correr um pouco, suar. Isso ajuda você a descarregar essa emoção, para você poder refletir melhor, né? A respeito das coisas. E aí, num segundo momento, pensar melhor, dissipar um pouco, né, essa energia. Se você não fizer isso, meu amigo, aguenta as consequências depois. Porque além das reações violentas que a gente vai ter que encarar do outro, tem o arrependimento do depois, muitas vezes, né? Quando a poeira assenta, a gente olha para trás e muitas vezes nem se reconhece, né, naquele ato e vem a culpa, daí é ladeira abaixo, né? Até acontecer alguma reconciliação, mentalmente falando, a gente fica péssimo, né? E aí vem os problemas físicos, as doenças psicossomáticas todas, né? Então tá vendo? Violência, essas emoções, quando não gerenciadas adequadamente, realmente é um problema seríssimo e é um problema da sociedade, né? E todas as emoções associadas à violência têm as suas raízes no orgulho e no egocentrismo, gente. Por isso, capazes que somos, providos dessa mente intelectiva e espiritual, né? Diferente dos animais que só reagem por instinto realmente, um sentido para essa vida torna-se o desenvolvimento e por entendimento dessas virtudes, como a empatia, o amor, a bondade e a fraternidade, né? Afinal de contas, gente, eu estou humano nesse momento, mas verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti.